Olá e sejam bem-vindos a mais uma aula da Academia Break My Limits. Hoje estou aqui para te trazer uma aula sobre um dos temas que tem estado relativamente na berra agora neste último ano de 2025, com algumas novas descobertas, e também para te trazer um novo estudo sobre nada mais, nada menos do que a utilização do treino em jejum e de protocolos de jejum intermitente num contexto de ganho de peso, de bulking, de massing, de ganho de massa muscular. E o meu grande objetivo com a nossa aula de hoje, para te trazer aqui uma aplicação prática também, os nossos alunos poderem entender porque é que dizemos para fazer de determinada forma ou não, é perceber que será que treinar em jejum ou fazer jejum intermitente será uma estratégia viável, quer seja para o teu ganho de peso sem acumular gordura desnecessária, quer seja para o teu crescimento muscular e ganho de força. E portanto, essa vai ser a nossa principal temática de hoje, tocando também um bocadinho naquilo que são as implicações que o jejum tem no crescimento muscular, simultaneamente depois também com uma aplicação prática, uma conclusão deste novo estudo que acaba também por retratar aqui um pouco da literatura que tem estado a crescer nesta vertente. Ora, sem mais demoras, o grande estudo que nós vamos aqui ver hoje, publicado em 2025, abril de 2025, é nada mais nada menos do que o Hypercaloric 16 to 8 Time Restricted Eating During 8 Weeks of Resistance Exercise in Well-Trained Men and Women, de Daniel Blake et al., onde basicamente eles vão avaliar as variações na tua composição corporal, portanto o teu ganho de massa muscular, o teu ganho de gordura, os teus ganhos de força e também de resistência entre um grupo normal, portanto um grupo de atletas que come à sua vontade, ou seja, em termos de faz o número de refeições que quiser por dia, aos horários que quiser por dia, versus um grupo que vai fazer o mesmo tipo de dieta, vai seguir o mesmo tipo de treino. Ambos os grupos são atletas treinados, portanto estamos a falar aqui de atletas que já fazem entre 1 a 1.5 vezes o seu peso corporal em agachamentos, fazem 1 a 0.6 vezes o seu peso corporal em supinos, portanto, em supino plano, portanto, diferenciando entre homens e mulheres, ok? E, portanto, temos aqui um grupo de atletas treinados, estão ambos a seguir uma dieta muito similar do ponto de vista nutritivo, portanto, uma dieta para ganho de peso. Estão ambos a fazer um tipo de treino progressivo, onde todas as semanas vão progredir, e hipertrófico, mas vamos diferenciar. O único fator diferente aqui é tu comeres o teu pequeno almoço, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia, se quiseres, versus tu só poderes comer durante 8 horas após o teu treino. Portanto, seria aqui num cenário prático para a maioria de vós, seria, por exemplo, se tu treinas em jejum e só comes a seguir ao treino, seja ele logo de manhã, seja ele à hora do almoço, seja por alguma razão fazeres o jejum até à noite, tá bem? Seria aqui uma aplicabilidade prática do jejum 16-8, maioritariamente para quem treina de manhã em jejum e ou para quem treina à hora do almoço ainda em jejum e só vai comer depois, tá bem? Relembrando que isto é um estudo feito para dietas hipercalóricas, portanto para dietas para ganho de peso, maximização do crescimento muscular, não é para um contexto de perda de gordura, tá bem? Perda de gordura, até temos aqui outras aulas sobre isso na academia, mas já está mais do que bem provado que o jejum intermitente é uma boa prática, ou pode ser uma boa prática para perda de peso, nomeadamente para te ajudar a controlar um bocadinho melhor a tua dieta, o teu apetite, poderes ter refeições um bocadinho maiores, mesmo quando estás em déficit calórico. No entanto, este é o primeiro grande estudo de maior qualidade, digamos, para fases de ganho de peso. E, portanto, contextualizando, time restricted feeding, portanto, alimentação restrita no tempo, neste caso é quando todas as refeições são feitas numa janela de tempo limitado, ou seja, só podes comer de X a Y horas, todo o resto do tempo estás em jejum, portanto estás basicamente a água, chá, café, sem açúcar, sem nada desse género, está bem? Bebidas zero também poderiam estar incluídas. Ora, até agora, aquilo que nós sabemos do jejum é que ele efetivamente é muito eficaz na redução das calorias que tu comes, sem precisares de fazer grande controle nutricional. Portanto, muitas vezes em estudos tínhamos grupos que controlavam a alimentação, grupos que não controlavam a alimentação, e dentro dos grupos que não controlavam a alimentação, comparávamos pessoas que comiam livremente às horas que quisessem, versus pessoas que ou saltam o pequeno almoço, ou saltam o jantar. E o que muitas vezes acontecia é que o simples facto de tu removeres uma ou outra refeição, ou, digamos aqui mais neste tipo de semântica,
restringires o número de refeições e o tempo que tu tens para comer, muitas vezes é eficaz para que tu intuitivamente já reduzas calorias e consigas perder peso. Por isso, é muito útil para quem tem dificuldade a manter um déficit calórico. Pessoalmente, gosto de fazer jejum quando estou em déficit calórico, tenho muitos alunos que o fazem e tendencialmente aquilo que nós vemos é que malta que trabalha, principalmente à secretária ou em escritórios, e que tem uma rotina matinal muito acelerada, seja porque tens que levar os miúdos à escola, tens que preparar lancheiras, isto, aquilo e aquilo outro, depois de fugir ao trânsito, muitas vezes o saltar o pequeno almoço acaba por ser super prático para ti, porque dá-te toda esta logística de tempo matinal, que para quem tem miúdos em casa dá uma jeitaça do caraças. E como tu vais estar nesta azáfama de despachar as coisas todas de manhã para depois iniciar o trabalho e depois estás no meio do trabalho focado ou focada, consegues muito facilmente, ok, senti um bocadinho de fome, mas como estou distraída no meio destas coisas todas, seja as obrigações, seja o trabalho, o tempo passa e tu não te preocupas. E isto acaba por ser muito útil nesse sentido, porque ali aquele período da manhã, principalmente, para muita malta, dá para fazer aquele jejum. E simultaneamente a vantagem de se tu não comeste aquelas calorias durante a manhã, tu vais poupá-las para as outras refeições. E para quem, por exemplo, tem jantar em família, tem jantar com os miúdos, quer ter um jantar um bocadito mais avantajado, acaba por ser uma boa prática, porque as calorias da manhã redistribuis pelo resto do dia. Está bem? Ainda assim, sabemos que é uma prática que permite uma boa retenção de massa muscular, mesmo em fases de perda de peso, o que em alguns casos é difícil tu conseguires manter a tua massa muscular mesmo quando estás a perder gordura. Felizmente é uma coisa que conseguimos fazer com todos os nossos atletas no acompanhamento, é por isso que muitos dos que estão a ver aqui a aula conseguem progredir cargas mesmo estando em déficit, estão cada vez mais fortes, estão cada vez maiores, mais definidos e mais musculados. No entanto, é preciso aqui alguns cuidados por trás dessa parte, não é simplesmente fazer jejum por fazer, ok? No entanto, estes foram pontos positivos, mas temos que perceber que também nem tudo é um mar de rosas no que toca ao jejum intermitente. E se ele pode ser prático e útil em alguns sentidos, por outro lado, muitas vezes ele vai-te impactar na tua performance no treino, vais ter mais dificuldade a desempenhar tão bem o teu treino por conseguir usar tanta carga, fazer tantas repetições, progredir tão bem, crescer tanto músculo. Não é incomum as pessoas durante o jejum sentirem-se com um bocadito menos energia em alguns períodos do dia, embora para a maioria das pessoas, e aqui é mais anedótico do que garantido, mas tendencialmente a maioria das pessoas com quem temos utilizado jejum, passado aquelas primeiras 2 semanas, deixam de sentir este problema, porque habituam-se ao jejum, começam a sentir fome noutras alturas do dia, mas não é incomum tu sentires alguma falta de energia, alguma fome e até alguma irritabilidade durante o período de jejum. Trazendo isto agora para o nosso contexto de ganho de peso, ganho de massa muscular, se isto é muito fixe para perder peso, pode ser mais difícil para ganhar peso. Vais ter mais dificuldade a atingir as tuas calorias porque tens menos tempo para comer. Portanto, fazes as refeições e quase que ainda nem acabaste de parar de digerir aquilo, já estás a comer novamente. Muitas vezes nem vais sentir fome para fazer a outra refeição e tens que aglomerar ali 3, 4 refeições em 8 horas. Não é propriamente fácil para algumas pessoas, principalmente se tens de comer muito. E efetivamente temos muito poucos estudos no âmbito do ganho de peso, do bulking e do massing, está bem? E portanto, partindo aqui diretamente para o nosso estudo, para poder-te explicar aqui o que é que aconteceu e poder trazer aqui algumas conclusões, porque vão um pouco além daquilo que tocaram no estudo. Basicamente temos 17 homens e mulheres treinados que não estão a seguir uma dieta particular há 3 meses. Este estudo durou 8 semanas, com avaliações à semana 0, 4 e 8. 4 treinos por semana, seguindo aqui este protocolo, portanto, basicamente 2 full bodies, 4 full bodies, 2 vezes o workout A, 2 vezes o workout B, perfeitamente dentro daquilo que é um range de hipertrofia, até um bastante alto volume para hipertrofia. Não diria bastante alto, mas dentro do expectável, a tocar bem em todos os músculos, portanto está dentro das recomendações gerais. Todos os treinos foram progredidos, está bem? Portanto, todas as semanas houve progressão e o treino foi adaptado a isso. Cada série foi levada à falha com um treinador presencialmente a garantir que isso acontece. Portanto, um bom controle de intensidade. Ambos os grupos tiveram uma dieta similar, ambos em 10% de excedente calórico, perfeitamente dentro daquilo que é um rácio de ganho de peso, um excesso de calorias objetivo para ganhar peso saudável, digamos. E esta dieta era toda ela ajustada semanalmente consoante a tua evolução. Portanto, se não estavas a ganhar peso à velocidade pretendida, era aumentada a comida e vice-versa. Tá bem?
Proteína a 2,2 gramas por quilograma de peso corporal, portanto garantimos mais do que suficiente a proteína, e a gordura a mesma coisa, 25% das calorias diárias, portanto também tinhas gordura mais do que suficiente, o resto era tudo para hidratos, que serve como um ótimo combustível para os teus treinos. A única grande diferença é que um grupo treinava em jejum e fazia a primeira refeição 1 hora após o treino e depois só tinha 8 horas para cumprir o resto da comida, versus o outro grupo que distribuiu a comida equitativamente ao longo do dia. Está bem? Depois foi feita uma avaliação através de bode-pod e bioimpedância, portanto aquelas balanças que encontras facilmente nos ginásios. Tirar o teste de uma repetição máxima, portanto quanto peso máximo é que tu consegues levantar para só uma repetição no agachamento, no supino e na leg extension. E depois uma M-rep, portanto as many reps as possible, portanto o máximo de repetições que conseguiria fazer, se não me engano com 80% da carga que estavas a utilizar no RM, com 150% da carga para a leg press e para o supino. Está bem? Ora, em termos de resultados, vamos nos focar no que aconteceu no grupo em jejum, portanto aquele grupo que estava a fazer o diferente. Eles fizeram menos repetições no total, portanto tiveram menos volume de treino, ganharam menos força no agachamento e reportaram menos energia no dia-a-dia durante a semana 4 e durante a semana 8, portanto durante a duração do estudo. No entanto, eles tiveram um maior aumento de massa muscular, embora não seja significativo, mas tiveram, particularmente interessante, um menor aumento de massa gorda. Significativo. Ou seja, as diferenças no ganho de massa muscular não são notórias. Não iria por aí dizer que treinares, fazeres o jejum ou não em bulk seja mais eficaz. Mas, e este aqui é um ponto extremamente importante, as pessoas que não fizeram jejum tiveram, para a mesma quantidade de massa muscular ganharam menos gordura. Significativamente. Está bem? Portanto, se quiserem ver aqui ao lado, temos aqui a análise toda ela retirada através do MESS, da revista MESS, Monthly Application of Sports Science. Recomendo vivamente para quem gosta de ver, uma ótima forma de se manterem a par, além aqui da academia. No entanto, eu queria-te trazer acima de tudo aqui a interpretação direta sobre o que se está a passar aqui neste estudo. Porque, efetivamente, o jejum intermitente em bulk funciona. Tu consegues crescer músculo. Se garantires as bases da dieta, portanto aqui neste caso seria o excedente de 10% das tuas calorias, a proteína e a gordura, tens já grande parte da tua alimentação. As tais big rocks, tens as calorias, tens a proteína e tens a gordura, o resto quebrado. As calorias virão com os hidratos, portanto não te faltarão hidratos. Tens as grandes rochas da tua dieta. Nós começamos a entrar agora nos pormenores, terceiro, quarto andar desta pirâmide, que seria o timing dos nutrientes. É importante perceber que se tu cumpres estas big rocks, estes grandes pontos, tu vais ter excelentes resultados. E o primeiro problema geralmente vem quando tu não cumpres estes grandes pontos. Está bem? Agora, quando nós começamos a discutir estes pontos, surgem aquelas dúvidas. Será que isto vai me inviabilizar o crescimento? Será que me vai afetar o crescimento? E eu gostava de colocar aqui alguns pontos que são importantes perceber. O facto de tu só fazes a tua primeira refeição 1 hora após o treino significa que tu ficaste bastante tempo sem proteína disponível para atender ao estímulo que tu deste para crescer músculo. Significa que tu treinaste e assim que tu começas a treinar, tu já estás a crescer músculo, já estás a clicar no interruptor do anabolismo desde a primeira série, já o estás a degradar, portanto já o tens que reparar e já tens que estar a crescer. O facto de tu ainda vais esperar 1 hora para comer e mesmo que tu faças uma refeição com um batido proteico hidrolisado de mega rápida absorção, ainda vais ter de esperar algum tempo até que essa proteína esteja disponível para socorrer o que está a acontecer. Portanto, perdes ali pelo menos 1 hora, 1 hora e meia, na maioria dos casos, tendencialmente até 2 horas, muito críticas, onde tu não estás a dar ao teu corpo recursos para ele recuperar e crescer. O que logo aí minimiza os teus resultados, ou reduz, ou atenua os teus resultados. Não diria minimizar, mas atenua os teus resultados. Então, esta é a minha primeira crítica a este estudo, e é por isso que eu quero trazer outra interpretação disto. Treinar em jejum não vai deixar de resultar se tu cumprires o resto, mas a melhor forma de tu conseguires gerir isto, idealmente, é tu fazeres efetivamente uma refeição proteica pré-treino ou até intra-treino, durante o treino, está bem? Porque vai-te resolver esta problemática de teres de ficar à espera. E aqui, meramente opinião pessoal, mas acredito piamente que com este pequeno ajuste,
de tu dares-te só aquela proteína chega. Obviamente, se ainda conseguires comer mais e meteres os hidratos bons, mas vamos focar só na proteína por enquanto. Se tu conseguires ter uma proteína pré-treino ou intra-treino, que significa que enquanto tu estás a treinar já tens aminoácidos, já tens proteínas, já tens recursos disponíveis para começar a recuperar e a crescer o mais depressa possível, já não vais ter que perder 2 horas críticas, 2 das horas mais importantes, para responder ao teu crescimento muscular. Portanto, muito rapidamente vai colmatar e vai potenciar aqui este aumento de massa muscular. Até mesmo as repetições no total e o RN. Simultaneamente, se tu consegues fazer isto, portanto, se tu conseguires fazer, mesmo que seja um batido proteico ou um iogurte proteico a caminho do ginásio, ou se quiseres durante o treino, e aí sim faria sentido comprar uma whey mais cara, hidrolisada, de alta digestão, porque estás a tomar durante o treino, portanto, queres mesmo uma cena que seja tranquila, que não te atrofie o estômago, o simples facto de tu já dares isto já vai dar um boost gigantesco ao teu treino em jejum e ao teu jejum intermitente. Simultaneamente, vamos ser práticos, se vais fazer o batido, podes perfeitamente juntar-lhe um bocadinho de açúcar. Seja, por exemplo, açúcar diretamente no batido, fica muito mais saboroso, seja peça de fruta, se conseguires digerir bem, ou até mesmo um pouquito de cereais, se calhar umas 20, 30, 40 gramas de cereais, que é pouco, para tu conseguires comer isso enquanto fazes a deslocação para o ginásio, ou até mesmo umas gomas durante o treino que não te vai chatear a digestão. Tudo isto já te vai dar o aporte de hidratos de carbono suficiente para contornar um bocadinho o volume de treino, a tua sensação de cansaço e também a falta de energia. Particularmente durante o treino. Então, os 2 grandes problemas nós conseguimos resolvê-los com uma refeição pré-treino ou intra-treino de proteína, seja ela hidrolisada ou não, e de açúcar, ou gomas, ou fruta, ou cereais, daqueles mais fáceis de digerir. Também tem mesmo uma barrita de cereais daquelas tipo Nesquik ou Crunch, ou que seja, fácil de levar contigo para qualquer lado. Para não te roubar o tempo, para tirarmos o partido fixe do jejum, que é poupar-te tempo e stress. Está bem? Portanto, olhando para isto, o jejum intermitente foi eficaz e com estas pequenas mudanças, que não custam nada, em termos práticos, fariam uma diferença gigantesca. Eu pessoalmente gostaria de ver um estudo com isto aplicado. Está bem? Portanto, esta era a minha recomendação. Se o conseguires fazer, perfeito. Se isto não se encaixar na tua rotina, tranquilo. Este seria o caso, tu terminaste o treino e ires até ao balneário, quase a correr, para tomares o batido de proteína. Este é o caso onde se justifica. Está bem? Agora, queria ver contigo também os outros pontos que são importantes vermos aqui. Nomeadamente, como é que tu estás a conseguir fazer aqui toda a gestão dos outros benefícios do jejum. Porque tu, metendo aqui os hidratos, já consegues resolver a potencial redução de volume de treino e ganhos de força. Consegues também, simultaneamente, beneficiar o crescimento muscular. Mas vamos ver aqui qual é que é o benefício escondido também do jejum. É que para muitos de nós, quando tu fazes a transição para um bulk, principalmente numa fase inicial, o problema não vai ser tu atingires as tuas calorias. O problema provavelmente vai ser tu teres um apetite desmedido. Estás agora a descobrir que podes comer mais isto, isto e aquilo. Provavelmente vieste de uma fase de perda de peso, portanto já não tens aquele objetivo que te diz na cabeça eu não vou comer isto, já não tens esse travão. E portanto, facilmente tu entras em bulk e acontece que tu ganhas gordura em excesso. Acabas por comer demasiado. Isso geralmente vai acontecer à noite, ao teu jantar, quando estás com a família ou quando te lembras de ir petiscar qualquer coisa à despensa. Então, a utilização do jejum, neste sentido, pode ser prático para isso. Porque vai-te poupar mais calorias para a noite e tu tendencialmente não vais comer assim tanto porque já vens mais cheio de outras refeições porque não foi tão espaçado ao longo do dia. Está bem? Novamente, esta recomendação que eu estou a dar aqui não se aplica a todos, porque há pessoas que naturalmente têm mais apetite noutras horas da manhã e se calhar a tua dificuldade com o controle, por exemplo, vai ser quando alguém leva comida para o trabalho, quando alguém te lembra, olha, vamos beber uns copos antes do jantar, a seguir ao trabalho, happy hour e não sei o quê, e está tudo bem. Mas acho que este pode ser uma excelente ferramenta quando tu estás a sair do teu bulk, estás a sentir que estás a perder o controlo, queres manter ainda alguma rotina à noite para poderes desfrutar das coisas com os amigos, porque agora este mês, ou particularmente agora na altura do verão, há muitas jantaradas, sunsets, isto e aquilo. Então, termos este ajuste aqui pode ser brutal nesse sentido. Simultaneamente, quero também ressalvar que lá está, nós estamos a ver aqui a parte boa. Eu também quero dizer para quem é que não faria sentido tu utilizares este jejum.
Se tu és uma pessoa que tem dificuldade a atingir as tuas calorias diárias, portanto és aquela pessoa que quer ganhar peso mas não consegue, que sentes que estás sempre cheio, que estás sempre a empurrar comida para dentro, que não consegues comer tanto, o jejum intermitente tendencialmente não vai ser tão prático para ti. Porque vais ter que aglomerar mais comida em menos tempo, vão ser doses maiores de uma só vez, pode ser mais duro. Está bem? Portanto, ponho isso aqui em cima da mesa. Então, a meu ver, o jejum pode ser útil para tu controlares as tuas calorias. Principalmente se tu tens dificuldade porque comes demais e ganhas demasiada gordura no teu bulk. Se o teu historial de bulk é ganhar peso e depois dás por ti e estás mais gordo do que musculado. Está bem? Uma recomendação que eu vou dar é que este tipo de estratégias, mesmo para mitigar estes excessos, não tem que ser feito todos os dias. Se tu sabes que de segunda a quinta está tudo controlado, é sexta, sábado e domingo que tu tens este problema, porque é o fim de semana onde tu vais comer mais com a malta porque vais jantar fora, isto, aquilo, estás o dia fora de casa, sais da tua rotina, então podes aplicar isto nos dias de fim de semana. Fazes o teu jejum matinal. Talvez não sintas necessidade de estar a comer o pequeno almoço ao sábado quando acordas às 10 da manhã. Se sabes que vais fazer o brunch ou vais almoçar fora ao meio-dia ou à 1 da tarde. E sabes que vais comer bastante bem, que até ainda vais ter direito a entradas e sobremesa. Está bem? Fazer aqui aquele equilíbrio, porque uma das coisas mais importantes numa fase de bulk, além do crescimento muscular, é garantir que tu não estás a ganhar gordura desnecessária. Porque essa gordura desnecessária, nem tu te queres ver com ela. Nem tu te vais querer ver livre dela depois, porque é chato andar em déficit. Então, quão melhor nós conseguimos fazer isto acontecer, e se vimos que, mesmo com um protocolo que não é ideal para o ganho de massa muscular, porque não tens a refeição nem pré nem intra-treino, portanto ficas ali muito tempo à espera de proteína para recuperar e crescer. Se mesmo assim tu tiveste um aumento de massa muscular igual ou ligeiramente melhor do que quem fez mais refeições, então, por que não aplicar esta prática? Está bem? Se vais fazer jejum, a minha sugestão, portanto se vais aplicar isto que estamos aqui a falar, a minha sugestão é que tu tens que dentro da tua janela de jejum, de alimentação, portanto dentro daquelas 8 ou 12 horas em que vais comer, tenta fazer pelo menos 3 refeições proteicas. Idealmente uma refeição pré ou intertreino, uma refeição 3 a 5 horas depois disso, também altamente proteica, e depois outra refeição também altamente proteica no fim do teu ciclo de jejum. Pessoalmente, o que eu recomendaria era que a última refeição de todas seja uma refeição ainda mais rica em proteína. Portanto, arriscar ali à volta das 0,6 a 0,8 gramas de proteína por quilograma de peso corporal, o que vai dar ali entre umas 60 a 80 gramas de proteína para muitos de vocês, que vai significar, se calhar, 200 gramas de carne, mais 2 ou 3 ovos, ou 300 gramas de carne, ou as tuas 200 gramas de carne mais um pudim proteico, ou um iogurte proteico, ou o que seja, como sobremesa. Pudim proteico de caramelo com pedrinhas de sal, toda a gente diz que fica muito bom. Pessoalmente nunca provei, mas deixa essa sugestão como sobremesa proteica, porque, embora tu já não vais dar um boost muito grande à tua síntese proteica por estares a comer tanta proteína, vais fazer com que aquela descida de síntese proteica seja mais lenta. Portanto, tenhas mais proteína disponível durante mais tempo. Está bem? Se tu não conseguires fazer uma refeição pré ou intra-treino, então a tua refeição após o treino deve ser o mais rápido possível e idealmente de uma absorção mais rápida. Portanto, uma whey ou uma whey isolada, ou melhor ainda, nesses casos, seria uma whey hidrolisada. Está bem? Posto isto, espero que tenhas gostado da aula de hoje. Se ainda não fazes parte da equipa, não estás na nossa academia ou no nosso acompanhamento online, onde tens acesso também a todas as aulas da nossa academia, então manda mensagem com o link com a palavra academia ou clica no link aqui em baixo na descrição. Qualquer dúvida que tu tenhas, já sabes, estás sempre à vontade, sugestões, temas que gostasses que abordássemos, tudo gostasses que fizéssemos a revisão, estamos cá também para isso. Também, portanto, qualquer coisa que precisares é só entrar em contacto e não te esqueças, não repetir, fazer melhor. Bons treinos!